quero compartilhar com você em Lucas, capítulo 24. Vai ser um texto extenso. Na célula a gente vai ler um texto um pouquinho menor, mas aqui eu quero ler com vocês do 13 ao 35. Então eu vou ler aqui na Bíblia, você pode acompanhar ali na tela esta mensagem, e o título da mensagem é Perdendo o Ideal. Perdendo o Ideal. Diz assim o texto: nesse mesmo dia iam dois discípulos, para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada no sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele, Jesus, como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriu-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Aleluia! Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa. Perdendo o ideal, este é o título da mensagem desta noite. A frustração e a esperança fazem parte da vida de todo ser humano, desde muito pequeno. Todos nós, em algum momento da nossa vida, somos alcançados pela frustração e também pela esperança. As duas coisas sempre estão presentes na nossa vida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem comum de pessoas que já viveram em área rural. Quem aqui já tomou banho em bacia com canequinha? Olha, tem bastante gente. Quem já tomou banho com aquele chuveiro de lata? Oh, aumentou o número. Tinha que encher a lata, abrir embaixo, né? Tinha alguns que abriam embaixo. Agora eu te pergunto, depois que você descobriu o chuveiro elétrico, você falou assim: rejeito o chuveiro elétrico, quero o chuveiro de lata. Tem alguém que tem vontade de tomar banho de chuveiro de lata ou de canequinha? Não, né? Claro que não. Depois que se descobre o banho quente, gente, o banho quente se torna um ideal. Você quer ver quando estraga o chuveiro?
queimou a resistência, mas é prioridade trocar a resistência, consertar o chuveiro. Não dá para ficar sem banho quente. Nós tornamos o chuveiro quente como ideal. Nós ficamos decepcionados, desapontados se estraga o chuveiro. Vira um trupé para consertar o chuveiro. É assim ou não é? Então, isso tem a ver com frustração? Tem a ver. Porque quem tomou banho de canequinha na bacia, naquela bacia grande, ou no chuveiro de lata, que descobre que tem uma coisa melhor, fala assim, não quero aquela vida antes, não. Não tem saudade do chuveiro de lata, não. Porque existe agora um ideal. O ideal é o chuveiro elétrico, a ducha, 5.400 watts. Que coisa gostosa. Mas a frustração, ela está presente na nossa vida e a esperança também o tempo todo. Você quer ver outra situação? Quem já se casou esperando que o casamento ia te fazer feliz? Para sempre. Normalmente a pessoa casa esperando que o casamento vai fazer ela feliz para sempre. E se eu te contar que o casamento não tem o propósito principal de nos fazer felizes? O propósito principal do casamento não é eu fazer o outro feliz e nem eu ser feliz. O propósito principal do casamento é, quando nós somos frustrados e decepcionados, nós sermos mais santos, nos parecermos mais com Cristo. Senão, Paulo não teria escrito em Efésios 6, comparando o casamento com a igreja. Gente, por que a gente se decepciona tanto dentro do ambiente do casamento? Porque há tantas lutas, porque há tantas dificuldades, porque há tantas frustrações, porque nós colocamos as nossas expectativas muito elevadas. É ou não é? As expectativas nossas são elevadas demais. Fala assim, olha, eu preciso ser feliz, então o que eu faço? Eu me caso. Aí quando a gente descobre que a gente não coisa todo dia, aí a gente descobre quando não tem tudo que a gente gostaria no casamento, a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente fica aborrecido, a gente fica emburrado, a gente fica pelos cantos, até o outro vir perguntar, o que está acontecendo? Você não sabe? Você não viu? Você não percebeu? Porque são frustrações, e as frustrações elas estão presentes na nossa vida. Nós criamos muitas expectativas, e por isso que nós nos frustramos. Tem aquele que idealizou, fez um ideal, assim, falou assim, olha, eu quero estar rico até os 30 anos, ter uma vida estabilizada. Porque eu quero chegar aos 50 anos e ter uma vida financeira tranquila. E eu digo, todos conseguiram? Todos que traçaram um ideal, conseguiu alcançar? Não. Aí vem a frustração, por quê? Porque nós criamos expectativas que nós não conseguimos alcançar e com isso nós nos frustramos. Isso acontece em relacionamentos, acontece em empresa. Eu contei aqui uma outra vez de uma palestra que eu assisti, Daniel Godry, falando do bola cheia e do mola murcha, que quando a pessoa entra na empresa, logo quando chega na empresa, ele fala assim, mãe, entrei para trabalhar na melhor empresa do mundo. Tem até cafezinho. Todo mundo me trata bem, aqui é o lugar. E ele vai enchendo a bola. Ou seja, a expectativa lá em cima. Mas quando começa a vir os problemas, situações, a realidade, fala assim, mãe, esse lugar aqui é um ambiente de cobras. Está todo mundo querendo me derrubar. E vai a frustração, porque a expectativa estava muito grande. É porque nós criamos expectativas muito altas e nós nos frustramos. Sabe que, pensando assim, alguns momentos na vida relacionados a situações de frustrações, de expectativas não alcançadas, eu estou convencido de que Deus gosta de nos decepcionar. Eu estou convencido de que Deus gosta de nos frustrar.
Você não tem a sensação de que Cristo, Ele pode estar nos levando para uma experiência de frustração, simplesmente porque Ele quer destronar ídolos que nós criamos a partir de nós mesmos? Você não consegue imaginar comigo que muitas vezes Deus nos leva a um ambiente ou a uma experiência de frustração, onde nós somos decepcionados, desapontados, e nós achamos ruim com tudo? Deus nos leva para esse lugar porque Ele quer destronar ídolos que nós criamos como ideais a partir de nós mesmos, a partir dos nossos conceitos, a partir daquilo que nós achamos. Isso cabe ao casamento, cabe à empresa, cabe no dia a dia. Deus tem que me dar porque eu sou esforçado. Se eu me esforço, por que Deus ainda não me tornou uma pessoa rica? Se eu sou fiel ao Senhor, por que a enfermidade muitas vezes entra na minha casa? Expectativas de acordo com os nossos conceitos. Um dia eu fui chamado para expulsar o demônio de uma pessoa, e cheguei na casa, a esposa dele falou assim: pastor, eu não entendo, eu levo o dízimo todo mês na igreja, por que o demônio pegou o meu marido? Mas o marido não tinha compromisso nenhum com Deus, alcoólatra e tal. Mas é assim que funciona, a expectativa equivocada a partir dos seus conceitos. Sabe que nós idealizamos algo que o ser humano não pode suprir. Esta é a verdade. E muitas vezes olhamos até para Deus como se Deus tivesse que suprir de acordo com aquilo que nós idealizamos. Lembra de Marta? Chega para Jesus e fala assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a expectativa frustrada de Marta. Olhando Jesus como alguém que poderia resolver o problema dela, não como o Senhor, que sabe todas as coisas. Jesus fala assim: olha, espera aí, que eu vou resolver de uma maneira que você vai ficar surpresa, além das suas expectativas. E é assim que acontece, caímos no erro ridículo de procurar nos seres humanos algo que só Deus pode dar. Caímos num erro ridículo de esperar, de aguardar que o ser humano venha suprir as nossas expectativas, algo que só Deus pode oferecer para mim e para você. Expectativas humanas frustradas revelam a necessidade que temos de voltar a nossa esperança para o Senhor. Precisamos voltar a nossa esperança para o Senhor. Olha só a situação desses discípulos. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam ali voltando, eu fico pensando, a pessoa que está triste, até o andar dela é diferente, ela não é? Ela não anda assim, porque quem está feliz, parece que o andar é diferente, é contagiante, mas quem está triste, parece que não consegue, não sabe se põe a mão no bolso, não sabe se cruza o braço, não sabe o que faz. E os 2 discípulos voltavam de Jerusalém, o texto diz que eles estavam ali indo para Emaús, era uma aldeia que tinha distância de 60 estádios de Jerusalém. Se você calcular aí, multiplicar 60 por 180, um estádio correspondia a 180 metros, então aproximadamente 11 quilômetros. Eles estavam de Jerusalém voltando a pé. Mais do que daqui à Praça Rui Barbosa. Voltando a pé para a aldeia. O dia já estava declinando, já estava quase amanhecendo o dia. Eles de madrugada voltando para casa. E o texto diz que eles estavam conversando a respeito do que tinha acontecido sobre Jesus. Pensa que eles estavam desapontados. O texto diz que eles estavam tristes demais. E um falando para o outro, falou assim: rapaz, acabou nossa esperança. O homem foi morto. Terceiro dia, diz que ia ressuscitar. E agora, o que será de nós? E eles conversando pelo caminho, não sei qual o assunto, mas 11 quilômetros, tem muito assunto para colocar em dias, né? E falando a respeito de Jesus. Rapaz, acho que a gente vai
vai morrer e vai continuar na mesma situação. Não tem mais jeito para nós. De repente, quem aparece no meio do caminho? O próprio Cristo. O próprio Jesus. Jesus não se identificou, talvez porque o dia estava quase amanhecendo, eles não conseguiram perceber quem estava ali, e eles vão andando, e Jesus com eles, ali do ladinho, e pergunta: o que vocês estão falando? Ué, você está vindo de Jerusalém, você é o único peregrino que não sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Você é o único que não está conectado a tudo que está passando por aí? Você está muito alienado. Você não está por dentro de notícia nenhuma, coitado de você, mas vamos colocar você a par. É o seguinte, a nossa esperança estava num homem chamado Jesus. E nós achamos que Ele, que iria nos redimir o povo de Israel. Nós achamos que Ele queria nos libertar do Império Romano. Eles estavam pensando que Jesus iria libertar eles do poder político de Roma. E ali Jesus ouve eles contando a decepção, a tristeza, aquilo que tinha tomado eles do sentimento de frustração, aquilo que tinha dominado o coração deles. E sabe que a tristeza e a frustração tinha invadido o coração daqueles homens, e Jesus simplesmente está ali caminhando e sem se identificar. De repente, Jesus começa a falar para eles: nécios de coração, vocês não entenderam nada. O que disseram os profetas a respeito de Jesus? Falando dele mesmo. Não convinha que ele padecesse. E Jesus ali explica todo o propósito para que ele tinha vindo, que não era para libertar de um poder político, mas era algo muito maior, que era o reino eterno. Jesus vai contando para eles, e diz o texto que Jesus discorre todo o Antigo Testamento, falando das profecias que diziam a respeito dele. E quando vai chegando na aldeia, pensa que eles caminharam muito junto. Aí Jesus faz de conta que vai passar adiante, e eles falam assim: olha, já se faz tarde, entra na nossa casa. Se fosse o nosso contexto, vamos tomar um cafezinho, vamos chegar em casa, vou passar um café e a gente continua o assunto lá em casa. Jesus entra na casa deles, aí Jesus já toma um lugar de anfitrião, você percebe? E é tão gostoso pensar em Jesus com seus discípulos, que sempre tinha um pão, tinha uma comida envolvida. Sempre tinha mesa. Pode ver que quando Jesus queria falar algo mais profundo, mais particular, era a mesa. Tinha um pão, tinha algo comum. Ele senta ali, ele pregou para as multidões, mas para os discípulos muitas vezes ele estava ali, à mesa. Ele já pega o lugar do anfitrião. Ergue o pão, talvez eles tenham pensado assim: eu já conheço esse gesto. Ele agradece ao Pai pelo pão, parte o pão, dá para eles, e quando eles percebem que é Jesus, Jesus desaparece. E um diz para o outro: não ardia o nosso coração pelo caminho quando ele abria as Escrituras? Quando ele estava falando, não ardia o nosso coração? Os olhos deles foram abertos naquele momento que Jesus deu graças, quando ele partiu o pão, entregou o pão, abriu os olhos. E falou assim: ardia o nosso coração, a companhia de Jesus. Mas na mesma hora, eles nem pensaram que eram 11 quilômetros que eles tinham que voltar para trás. Simplesmente eles pegam e falam assim: eu vou voltar para Jerusalém, eu preciso contar essas boas novas. Agora o andar deles não era mais triste, cabisbaixo, mas eu acredito que eles já foram até mais rápido. Correndo, acharam força, chegaram lá sem fôlego e disseram para os 11 que estavam reunidos: nós vimos o Senhor Jesus, nós encontramos, Ele apareceu para nós pelo caminho e foi contando sobre as Escrituras, Ele partiu o pão e os nossos olhos se abriram e nós vimos que era Ele. Aí eles se surpreenderam com mais uma notícia: ele já apareceu para Simão também. Pedro também viu. Gente, o evangelho só é evangelho quando é compartilhado com alguém.
O Evangelho só faz sentido e é completo quando não fica só para mim, quando não fica só para você, mas quando ele é compartilhado, as boas novas do Evangelho. Assim que ardeu no meu coração, eu preciso contar para alguém dizendo: olha, o Senhor Jesus vive e reina para todo sempre. Aquilo que ele disse a respeito dele aconteceu. Aquilo que os profetas disseram a respeito dele aconteceu, é verdade. Isso que é maravilhoso. E eles chegam, eles contam todas as boas novas para aqueles que estavam reunidos ali, e as boas novas do Evangelho. É quem, sabe, as boas novas do Evangelho pega quem estava frustrado e renova a esperança. As boas novas do Evangelho têm este poder de trazer novamente a esperança em Cristo. Voltar os olhos para Cristo. Aquele que estava decepcionado, frustrado, agora começa a olhar para Cristo e dizer: Ele vive, Ele reina para todo sempre. As boas novas do Evangelho têm essa capacidade de transformar aquele que tinha um ideal perdido ou mal motivado com uma motivação errada, equivocada, e transforma para um olhar diretamente para o Senhor Jesus. Quem tinha perdido o ideal agora encontra o verdadeiro ideal em Cristo Jesus. Assim, Ele é tudo o que eu quero, Ele é tudo o que eu preciso. Lembra aquele cântico que a gente cantava? Tu és tudo para mim, Tu és o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, é tudo para mim. É tudo o que nós temos, tudo que nós precisamos. Eu acho fantástico que a Bíblia fala diversas vezes do reino dos céus. Fala assim que é aquele que encontrou um tesouro e vende tudo que tem, compra aquela propriedade para cavar, encontrar o tesouro. Este é o reino dos céus. É o tesouro que está guardado em nosso peito. Este é o Evangelho. E Deus deseja fazer algo através da igreja, meus irmãos. Deus deseja fazer algo através dos seus discípulos. Deus deseja fazer algo através das nossas vidas. Mas para que isso aconteça, muitas vezes, Deus vai nos levar para uma experiência de frustração, para que as nossas expectativas estejam nele. Ele vai fazer com que nossos ideais sejam perdidos, para que os nossos olhos se voltem somente para Ele, olhando: Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu tenho. Que as nossas expectativas possam estar em Deus. Ele quer nos usar, mas muitas vezes Ele faz com que nós tenhamos experiências amargas, para que nós possamos entender que é só Ele que nós precisamos. E para que isso aconteça, perder o ideal é necessário para que possamos olhar para Deus. Sabe, aquele ideal que você traçou para a sua vida, a expectativa que ficou muito lá em cima na sua vida. Muitas vezes Deus vai falar assim: ei, menos, olhe para mim. Não é errado ter expectativas, não é errado traçar alguns ideais para a vida da gente, não é errado fazer grandes planejamentos, ter grandes sonhos, mas isso não pode estar acima do nosso Deus. Isso não pode estar acima daquilo que Deus quer e pensa ao nosso respeito. Nós precisamos olhar somente para Ele, somente para o Senhor. E eu gostaria de compartilhar ainda 3 ensinamentos para nós. Primeiro, não seja dominado pela frustração. Não seja dominado pela frustração. A frustração paralisa. A frustração, ela entristece. A frustração, ela tira as forças. A frustração nos cega. A frustração nos torna insensíveis à presença de Jesus. Pense que os discípulos estavam pelo caminho e não perceberam que quem estava juntinho com eles era o Cristo, o próprio Cristo ressuscitado. Não conseguiram perceber, não conseguiram enxergar, não conseguiram identificar que quem estava ali era o próprio Cristo ressuscitado. A frustração, ela nos impede de sentir, de ouvir, de desfrutar da presença do Senhor. Sabe, talvez você foi dominado pela frustração, e ela entrou na tua vida e ela não saiu mais. E precisa sair. Não pode permanecer.
Talvez você foi desapontado porque perdeu o que você havia traçado como ideal para a sua vida. Isso te arrebentou, isso te frustrou, e às vezes você olha para o passado e fala assim, se eu tivesse feito diferente. Ou talvez você olha e fala assim, o que eu fiz da minha vida? São frustrações, mas você não pode permanecer neste ambiente de frustração. A frustração não pode te paralisar, a frustração ela é necessária, mas ela não pode ser permanente. A frustração não pode ser permanente. Então, não fique neste ambiente de frustração. Não permite que a frustração ela te paralise. Não seja dominado pela frustração. Segundo ensinamento, mantenha a sua esperança em Deus. A nossa única esperança é o Senhor. A nossa única esperança está naquele que foi morto, foi crucificado, foi colocado em um túmulo, mas não permaneceu pregado numa cruz e não permaneceu preso em um túmulo. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina para todo sempre. A nossa esperança está naquele que prometeu e cumpriu. A nossa esperança está naquele que diz assim, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. A nossa esperança está naquele que diz assim, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A nossa esperança está naquele que disse, depois de ressuscitado, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa esperança está naquele que diz que é eterno, o grande eu sou. E nós precisamos manter a nossa esperança em Deus. O mundo passa, mas o nosso Deus permanece para sempre. O mundo passa, os pecados, as concupiscências, tudo que é no mundo passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aquilo que Ele disse, Ele cumpre. Nossa esperança está naquele que criou os céus e a terra. A nossa esperança está naquele que cuida de nós e que diz assim, ei, vocês valem mais do que muitos pardais. A nossa esperança está naquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. 1 João 5,4 diz assim, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós temos fé em Deus, a nossa esperança está viva dentro de nós. Se nós cremos em Deus, a nossa esperança continua sendo naquele que pode todas as coisas. Se nós temos a fé dentro de nós, que Ele colocou dentro de nós para crer nele, então nós vamos vencer o mundo. Nós vamos vencer tudo aquilo que nos ameaça, porque nós não somos deste mundo. Porque nós estamos aqui, mas estamos de passagem, nós somos peregrinos em terra estranha. Logo nós ouviremos o soar das trombetas e dizendo, vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. A nossa esperança está naquele que preparou um lugar para nós. Então apegue-se a Deus, agarre-se a Deus inteiramente em Deus. Fala assim, eu quero estar agarrado em Deus e dele eu não largo. Assim como Jacó disse assim, ei, eu não largo do Senhor por nada. Que estejamos agarrados em Deus, mantendo a nossa esperança nele. Terceiro ensinamento, conte as boas novas. Conte as boas novas. Você já contou uma notícia para alguém, uma notícia boa, que você se sentiu tão feliz por contar aquela notícia? Gente, você quer ver quando alguém recebe uma bênção? Comprou uma casa, trocou de carro, comprou um carro e vem contar para você com aquela alegria. Meu Deus, você vê assim aquela alegria, está exalando da pessoa. O Evangelho são as boas novas do reino eterno. Olha a alegria desses dois discípulos que eles não pensaram muito. Eles já tinham andado a madrugada toda, de Jerusalém até a aldeia de Emaús. Mas quando Jesus aparece,
e eles têm a boa notícia que Jesus tinha ressuscitado, eles voltam os 11 quilômetros. Eu preciso contar para alguém. Eu acredito que se eles encontraram alguém pelo caminho, eles disseram, Jesus está vivo. Se eles viram alguém lá, com certeza eles falaram, Jesus ressuscitou. Conte para mais alguém que Jesus ressuscitou. Se você puder, saia contando para as pessoas que Jesus está vivo. Eles encontram os 11 e eles falam que Jesus estava vivo, mas muitas pessoas já sabiam, porque Maria Madalena já tinha contado, Simão Pedro já tinha contado. Eu acredito que muitas pessoas já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E nos nossos dias, precisamos lembrar as pessoas que Jesus ressuscitou. Precisamos lembrar as pessoas que Jesus está vivo. Que Jesus não está pregado no madeiro e nem preso numa tumba, mas Jesus, Ele está vivo. A morte já não é ameaça para o nosso Deus. A morte não pode detê-lo. Jesus está vivo. Incendeie o seu coração e o coração de outras pessoas com essa mensagem. Alguém que está cabisbaixo, triste. Jesus está vivo. Jesus vive, Jesus reina, o reino é eterno, o trono dele está acima de todos os tronos, é inatingível, é inabalável, é eterno, é permanente, não é limitado. Deus vive e reina para todo sempre. Enche o teu coração com este fogo desta palavra, incendeie o teu coração com esta palavra, incendeie o coração de outras pessoas com esta palavra. Imagine o que pode acontecer no mundo se nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor Jesus, se nós ouvirmos Jesus, se nós sentirmos Jesus, se falar assim, Jesus está aqui, Jesus está comigo, Jesus está vivo. Imagine o que pode acontecer. Imagine o que pode acontecer se o nosso coração arder pela presença de Jesus. Porventura não queimava o nosso coração quando Ele falava. Ninguém segura alguém com o coração queimando pela presença do Senhor Jesus. Não teme a nada. Ninguém segura alguém que tem a chama do Espírito Santo queimando no seu coração. Dá vontade de contar para todo mundo, dá vontade de alcançar outras pessoas e não dá medo de nada e de ninguém. O Império Romano vai nos prender, não interessa. O Deus que nós servimos está vivo. Eles não tiveram medo. Quando o Espírito Santo foi derramado naqueles homens, gente, eles saíram de dentro de uma casa que eles estavam trancados por medo dos judeus e do Império Romano, e ninguém segurou mais aqueles homens. Ninguém segurou mais aquelas pessoas. Imagine o que pode acontecer conosco. Eu tenho certeza que a esperança será renovada na vida de muitas pessoas, quando esta mensagem for compartilhada. Eu imagino que quando o coração estiver ardendo pela presença do Senhor, pelo caminho, quando Ele começar a falar nos nossos ouvidos, de coisas que nós já ouvimos, que nós já conhecemos, mas que são promessas que precisam ser lembradas, precisam ser trazidas à tona na nossa mente, no nosso coração, coisas que você já conhece, mas que precisam ser trazidas novamente. Como Jesus disse para aqueles discípulos, coisas que eles já sabiam, né? Se vocês não lembram o que os profetas disseram, Deus já disse coisas a teu respeito. Tem promessas para nossas vidas que Deus precisa trazer de novo, para acender, para queimar, para arder o nosso coração. E a gente vai falar assim, porventura não ardia o meu coração quando eu ouvi aquelas palavras. É a presença de Cristo. Outras pessoas irão viver a alegria dos céus. Outras pessoas irão viver a alegria das boas novas do reino. Imagine o que nós podemos experimentar quando as nossas expectativas vão sendo frustradas e nós começamos a olhar para Deus e saber que é só dele que vem tudo o que nós precisamos. Nós vamos ter casamentos melhores. Nós vamos ter ambientes melhores.
nós vamos ter círculos de amizades melhores, nós vamos ter ambientes de trabalhos melhores, nós vamos ter a nossa rotina, o nosso dia a dia, um respirar, um viver muito melhor, porque nós estaremos olhando para o Senhor, o nosso foco é o Senhor, e se a nossa expectativa é frustrada, nós falamos assim, Deus, eu não estou entendendo, o que o Senhor está me ensinando dessa vez? Ah, Senhor, fui decepcionado, fui desapontado. Qual o ensinamento? Qual a lição? O que eu posso aprender? De repente Deus está falando assim, paciência. De repente Deus está falando assim, santidade. De repente Deus está falando assim, joelho no chão. Mesa, relacionamento, pão. Deus está falando. E eu creio que Deus, Ele está nos chamando para este ambiente mais pertinho dEle. Queria convidar você a colocar-se em pé. Aleluia. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta noite. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e faz. Obrigado por abrir os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua presente conosco. Obrigado porque apesar das circunstâncias, apesar das situações que se levantam dia a dia, o Senhor tem algo melhor para nós. E nós estamos inseridos neste reino que é eterno. E muito obrigado por nos inserir no teu reino. Pai, nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui, pelos louvores, pelo testemunho, por tudo que o Senhor já fez e continua fazendo. Fica conosco, Pai, despede também a cada um para o seu lar, que o Senhor dê toda a proteção, que o Senhor dê, ó Pai, todo o livramento que cada um precisa. Cerca com os teus anjos. Abençoe, ó Pai, a noite dos teus filhos, que cada um possa dormir abençoado, um sono tranquilo, um sono, ó Pai amado, de paz, um sono onde a pessoa coloque a cabeça no travesseiro e durma tranquilo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, de fé, de paz, de esperança. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo.